Galera, o que vem a ser um baricentro? Dado um triângulo qualquer. Tá aqui o triângulo. Deixa eu desenhar ele melhor. Pronto. A mediana, como eu expliquei, ela é a seviana que parte o lado ao meio, certo? Muito bem. Então vai aqui, pá, e aqui também. Tá. Bom, excelente. Essa medida é igual a essa medida é igual a essa medida é igual a essa. Então você percebe que eu tracei as três medianas e parece que elas se encontram no mesmo ponto. Isso é verdade, ok? Isso é a mais pura verdade. Então, tá aqui o nosso primeiro teorema desse conteúdo. As três medianas de um triângulo encontram-se num mesmo ponto chamado de baricentro. Então, as três medianas de um triângulo encontram-se no mesmo ponto chamado de baricentro. O que o baricentro tem de mais? Cara, é tanta propriedade sobre o baricentro que chega a ser difícil de listar todas assim organizadamente. Mas vamos lá para as principais. Primeira propriedade importante do baricentro. Sempre que você traçar as medianas de um triângulo, sempre que você fizer isso, as medianas vão se cortar, lógico, elas vão se cortar no baricentro. E sempre vai valer o seguinte: se esse pedacinho aqui embaixo mede x, o outro mede 2x. Se esse pedacinho aqui mede y, esse pedaço aqui mede 2y. E se esse pedaço aqui mede z, esse aqui mede 2z. Ok? Isso sempre vai acontecer. Isso é uma das propriedades mais importantes do baricentro. Ok? Exemplo imediato. Suponha que ele te dê esse triângulo aqui. Aí ele desenha uma mediana e desenha outra. Ele não desenha a terceira. Aí ele diz para você que esse pedacinho aqui mede 2. E ele diz para você que esse pedacinho aqui mede 6. Aí ele diz que esse pedacinho aqui mede x e esse pedacinho aqui mede y. E aí ele pergunta, calcule x mais y. E aí? Você consegue fazer? Você consegue pensar? Quanto é que mede x? X mede a metade de y. A metade de 6, perdão. X mede a metade de 6. A metade de 6, 3. Y. Y mede o dobro de 2. Portanto, 4. E aí, x mais y é igual a 7. Lembrando que na questão ele precisa dizer que essas medidas são iguais. Ok? Então essa é uma das propriedades do baricentro. Tá bom? Segunda propriedade do baricentro. A segunda propriedade do baricentro tem a ver com área. Apesar da gente não ter falado de área ainda,
tem a ver com áreas, tá? Então acompanha aí. Tá aí. Considera essa área aqui, essa área vermelha que eu estou pintando aí agora. Olhou para ela? Muito bem. Chama essa área de S. Aí agora pinta essa área aqui também. Pinta essa. Essa. Essa aqui também. Mais essa aqui também. Todas essas. Esse teorema diz o seguinte: todas essas areazinhas vermelhas medem S. Ok? Todas essas áreas são idênticas, são iguais. Quer ver um exercício? Olha aqui, ó. Considera esse triângulo aqui. 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 Aí ele diz para você que essa área aqui é uma área X. Essa aqui é uma área Y. E ele quer saber a área verde. Ele quer saber a área verde. Calcule a área verde. Sabendo que x mais y é 80 centímetros quadrados. E aí? Gabarito assim, de cabeça. Pois é, gente. Se, você pode até já conquistar na sua cabeça assim, ah, é o dobro. Mas vamos com calma. Se mede 80 e a gente viu que essas áreas são iguais, então cada área dessa mede 40, certo? Se cada área dessa mede 40, então essa aqui também mede, essa aqui também mede, essa aqui também mede, essa aqui também mede. Portanto, a área é de 160 centímetros quadrados. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, essas são as duas propriedades mais importantes do baricentro. Tem mais algumas, tá? Aliás, tem um monte. Tem do triângulo medial. A gente pode falar também sobre a área do triângulo medial em relação ao total. Existe o fato de que o baricentro é o centro de gravidade de um corpo. Existe o fato de que se formam bases médias. Mas dessas todas, a gente vai mencionar praticamente só a da base média. Então vamos lá. Terceira propriedade. Vamos junto? Vamos lá. Então, o que vem a ser a base média de um triângulo, ok? Então vamos lá. Base média. O que é isso?
Então pega um triângulo qualquer. Ok? Então peguei um triângulo qualquer. Agora pega os pontos médios dos lados. Ponto médio, gente, ponto que está no meio, ok? Suponha que eu saiba algum desses lados. Por exemplo, isso aqui mede 20, isso aqui mede 24, isso aqui mede 18. Esse triângulo existe ou não? Será que existe? Vamos ver. 20 mais 18 supera 24, 24 mais 20 supera 18, e 24 mais 18 supera 20. Então esse triângulo existe, certo? Quanto mede isso aqui, hein? Ah, sim, perdoa. Eu cheguei a falar, né? Mas a figura tem que falar, né? 2, e aqui mede igualzinho. Então essas medidas são iguais. E aí? Quanto é que mede esse segmento verde aí? Mede 12, certo? Por quê? Porque a base média é sempre a metade do lado oposto. Ok? Isso acontece por causa de uma parada que nós vamos ver depois, chamada de semelhança. Professor, mas por que você não está falando na ordem, falando sobre semelhança primeiro? Eu acho melhor assim, tá? A base média sempre mede o oposto do lado oposto, tudo bem? Então 10, por quê? Porque é metade de 20. 12, por quê? Porque é a metade de 24. E 9, porque é a metade de 18. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho dos próximos pontos notáveis, tá certo? Então, os pontos notáveis do triângulo. Estamos falando essencialmente sobre o baricentro. Já falamos de todas as sevianas, né, professor? Isso, falamos de todas as sevianas. E, eventualmente, a gente vai chegar na parte mais complicada do problema, que é aquela em que a gente tem que reconhecer os pontos notáveis na figura. Isso tudo vai rolar com bastante exercício. Beleza? Então, vamos lá. E a gente vai falar agora sobre o incentro. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá falar sobre esse tal de incentro. Então o que vem a ser o incentro? Incentro trata-se do encontro das bissetrizes dos ângulos internos de um triângulo. Ok? Como assim, professor? O senhor pode exemplificar? Posso sim, ó. Vem cá, ó. Tá aqui um ângulo, tá? E pá, tracei uma bissetriz. Não ficou muito bissetriz, não. Deixa eu traçar outra. Jesus. Não sei mais desenhar bissetriz. Eita, lelê. Tá bom, vai. Aí aqui tem outra bissetriz. E aqui é a terceira bissetriz. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, e esse terceiro ângulo é igual a esse. Então, nessas condições, este pontinho aqui é o que nós chamamos de incentro. Ok? Então, o incentro é o encontro das bissetrizes. Isso é que é um incentro. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, exercícios desse tipo aqui. Prestem atenção.
calcule θ. E aí ele desenha a seguinte figura para você. Ele diz para você que isso aqui é uma bissetriz, porque ele chama esse ângulo de alfa e ele chama esse ângulo de alfa. Aí ele diz para você que isso aqui também é bissetriz. Ok? Beta, beta. Muito bem. E aí, ele finalmente traça esse segmento aqui, ó. Tá? Ficou meio tremido, mas pronto. Ele traça esse segmento aí e não diz que é bissetriz. Ele não diz que é bissetriz. Aí ele diz para você que esse ângulozinho azul aqui é um ângulo de 25 graus. E ele quer saber quanto é que mede θ. E θ é esse ângulo inteiro aqui. E aí, resposta? Falem para mim aí. Quanto é que dá θ? Quanto você acha que dá θ? Quanto é que você acha que dá esse ângulo inteiro aqui? Hein? Dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? Ora, se isso aqui é bissetriz e isso aqui é bissetriz, professor? Aham. As duas são bissetrizes. Isso. Então, elas se encontram no incentro. Se tem uma seviana passando por lá, só pode ser bissetriz, certo? Então, este outro ângulo pequenininho aqui também mede 25 e, portanto, θ é igual a 50 graus. Tudo bem? Excelente, muito bom. Então, vocês veem, a partir do momento que eu desenhei duas das bissetrizes, a terceira fica óbvia. Tudo bem? Então, para dentro. Muito bem. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. O ponto notável, ele denuncia a seviana. Ele diz para você aonde está aquela determinada seviana. Então, o fato dessa seviana passar pelo incentro me garante que seja bissetriz. Excelente, excelente. Muito bom. A gente está conseguindo ir de boas. Tudo bem? Tudo certo? Próximo. O que eu tenho para falar a mais para você sobre o incentro? É o seguinte. O incentro, gente, ele tem uma propriedade importantíssima. Importantíssima. Importantíssima, professor? Aham. E o que você tem para falar sobre o incentro, professor, que é tão importante assim? É sobre círculos, sim? Então vem comigo aqui para você dar uma olhada. É assim, ó. Desenha um triângulo, ok? E desenha dentro dele um círculo que esteja, aqui um nomezinho novo, que esteja inscrito no seu triângulo. Então tá aqui, todos olhando para esse círculo aqui. Tá vendo aquele pontinho ali? Aquele pontinho ali, ele é um pontinho meio especial. O que ele tem de especial? É que ele é o incentro, tá certo? Este ponto aqui, na verdade, é o incentro. Coincide exatamente com o incentro. Exatamente, professor? Exatamente. Então, o que a gente pode concluir com isso é que o incentro é o centro do círculo inscrito num triângulo. Ok? Então, com certeza,
quando você desenha as 3 bissetrizes de um triângulo, com certeza o incentro vai estar no centro do círculo inscrito no seu triângulo, tá? Certeza, 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 certeza. Tudo bem? Tranquilo? Então vem comigo. Opa! Tudo bem. Então, tudo tranquilo, gente? Tudo de boa? Todo mundo está conseguindo entender? Excelente. Então, continuando o nosso conteúdo, vamos falar sobre o ortocentro. Então, o que a gente tem para falar sobre o ortocentro? O ortocentro trata-se do encontro das alturas de um triângulo. Então, trata-se do encontro das alturas de um triângulo. Então, vamos ver, né? Vamos desenhar algum triângulo aqui. Vou desenhar ele um pouquinho menor. Pronto. Então, tá aí o nosso triângulo. Vou desenhar uma altura. O que é a altura mesmo, professor? É a seviana, que faz o quê, professor? Que corta o lado oposto em 90 graus. Sempre 90 graus? Graças a Deus. Ai, que bom. Pois é. Então tá aqui outro ângulo de 90 graus, professor. Aham. E o terceiro ângulo de 90 graus, terceira altura, perceba que elas se encontram em um ponto único. Este ponto nós chamamos de ortocentro. Por que a altura é um pouquinho mais complicada do que a mediana, do que o baricentro? É porque a altura nem sempre vai estar dentro do seu triângulo, tá certo? Aqui eu desenhei um triângulo. Aqui eu estou desenhando outro. E aqui embaixo eu vou desenhar um terceiro. Quando você desenhar o ortocentro desse triângulo aqui, vai ficar parecido com o do lado, você concorda? Vai ficar bastante parecido com o que está ali do lado aqui, esse exemplo aqui, né? Olha lá como é que ficou parecido, né? Então, tá aqui o ortocentro lá, bonitão, encontro das alturas. Agora, considera que esse triângulo aqui seja um triângulo retângulo. Retângulo, professor? Retângulo. Ele é retângulo, então, professor, tem um ângulo reto, né? Isso, tem um ângulo reto bem aqui, ó. Aham. Já tinha visto, professor, não precisava nem falar. Não, tudo bem, mas é só pra você ver mesmo, entendeu? Aham. O que você quer falar, professor? O que eu quero falar é o seguinte, cara. Vou tentar traçar as alturas, tá? Uma delas tá mole. Tá aqui, ó. Pá. Tracei, professor. Isso. Você traçou a altura que sai desse vértice. Muito bem. Agora, traça a altura que sai desse. A altura que sai desse vértice aqui? Aham. Ah, ela tem que fazer perpendicular com o lado oposto, né? Isso. Então, tenta. Eu vou conseguir. Quer ver, ó? Ah, consegui. Eita, mas ficou em cima do lado. É porque num triângulo retângulo, o lado funciona como altura. Os dois menores lados. Eles são alturas por si só. O próprio lado é altura. Tudo bem? Muito bem. Então, professor, o que o senhor está querendo me dizer é que o ortocentro é esse ponto aqui? Pois é, cara. E isso aqui é uma outra altura. Então, tá aí as 3 alturas. Então, aqui o ortocentro está dentro. Aqui o ortocentro está sobre.
E aqui, o que você acha que vai acontecer? Não sei, professor, o que vai acontecer? Cara, aqui não vai ter como eu traçar todas as alturas. Inclusive, deixa eu até desenhar esse triângulo um pouquinho mais para cima, senão eu não vou conseguir desenhar, né? Desenhar ele mais ou menos aqui. Pronto, acho que assim tá bom. Ok, então vamos lá. Vou traçar uma altura que é a única que dá, que é essa aqui. As outras eu ainda não sei fazer direito, sabe por quê? Porque quando eu tentar partir deste vértice, vou traçar a altura, professor, tracei, ó, tá fazendo 90 graus. Mas não tá mesmo, né? Aquele ângulo ali tá bem diferente de 90 graus. Então, gente, o que eu tô querendo dizer para vocês é que você vai ter que prolongar o lado. Tudo bem? Isso aqui, então, é a minha nova altura. Tudo bem? Tá aí, ó. Olha o ortocentro lá embaixo. Ok? Então, formou 90 graus com o lado oposto, só que eu tive que prolongar o lado oposto. Inclusive, para você entender que é prolongamento, deixa eu botar de outra cor. Inclusive, eu vou ter que prolongar esse lado aqui também. Tá certo? Por que eu vou ter que prolongar este lado? Porque na hora de baixar a altura que vem daqui, eu precisaria desse prolongamento para que ele existisse. Então, cada um desses 3 triângulos aqui, esse e esse, tem situações diferentes para seus ortocentros. O ortocentro deste primeiro aí está dentro, desse aqui está sobre, e nesse aqui ficou fora. E quando é que eu sei se está dentro, sobre ou fora? E aí vem o bizu final. Quando o triângulo é acutângulo, retângulo, obtusângulo. Essas são as chaves para você poder ter a certeza que o seu triângulo tem ortocentro em cima, dentro ou fora do seu triângulo. Isso é o ortocentro. Ainda tem mais uma coisinha para se falar sobre o ortocentro, que é uma propriedade mais ou menos útil, que é o seguinte, todo mundo olhando para cá? Desenhe um círculo. Eu não vou poder demonstrar isso aqui agora, porque eu vou precisar de métrica angular em círculos para poder mostrar isso. Mas fica aí já um pequeno spoiler, ok? Então, vou desenhar um triângulo dentro deste círculo, tá? Então tá aqui. Pá, pá, pá. Ok. Agora desenha o ortocentro. Vamos desenhar? Vamos lá. Perpendicular, né? Agora a próxima. Pá. Eita, caceta. Calma aí. Perpendicular. E o terceiro nem precisaria, mas vamos lá. Pronto, tá aqui. Tudo perpendicular. E agora, marca bem assim o ortocentro para mim. Tá vendo o ortocentro? Muito bem. Agora, eu quero que você force o seu triângulo, tá? Deixa eu destacar bem o seu triângulo. Pá, pá e pá.
Você conhece a palavra refletir? Conheço, professor, refletir, eu reflito todo dia se eu estou fazendo a coisa certa. Não é isso não. Quando eu falo refletir, eu estou falando tipo espelho mesmo. Tem uma coisa de um lado e ela passa para o outro lado. Então, eu vou te ensinar rapidinho o que vem a ser uma reflexão. Nós vamos ter uma aula só para essas transformações isométricas, mas por enquanto só reflexão, tá? Volta para cá. Então, o que é refletir? Refletir é o seguinte, eu vou te ensinar a refletir em cima de uma reta, porque é o nosso objetivo agora, tá? Mas existem outros tipos de reflexões, portanto, por enquanto só a reta. Imagina que alguém faça assim para você, te dê um ponto, te dê uma reta, e essa pessoa, do nada, ela fala assim, quero ver se você consegue refletir esse ponto em torno desta reta aí, quero ver se você consegue, quero ver. E aí você fica com cara de tacho, olhando e falando, caramba, o que é isso, cara? Refletir um ponto em uma reta? Isso é muito louco, o negócio de refletir. Pra mim, refletir era bagulho da cabeça, tá ligado? Então, eu entendi isso não, professor. O que eu faço para refletir? Vamos dar uma olhada. Você vai fazer assim, ó. Presta atenção. Pega o ponto P e joga esse ponto pro outro lado da reta de modo perpendicular e que forme 90 graus. Essa medida é igual a essa medida, ok? Este ponto que eu vou chamar de P' é chamado de a reflexão de P em torno de R. Então, quando você reflete um ponto sobre uma reta, ele vai para o outro lado, tá? Tipo isso, com a mesma distância. Essa distânciazinha aqui é a mesma distânciazinha daqui, tá bom? Ok? Todo mundo entendeu reflexão? Então, vou te dar um outro exemplo. Tá aqui a caneta, tá aqui meu dedo, ok? Vou refletir meu dedo sobre esta caneta. Vem para cá. Todo mundo entende isso? Ok? Veio daqui para cá, tá? Então é a reflexão, ok? Foi? Então vem comigo. O ortocentro, ele neste momento, eu vou pedir para você fazer um exercício para mim. O exercício vai ser o seguinte, eu quero que você reflita o ortocentro sobre cada retinha amarela que eu reforcei. Você já deve estar entendendo aonde eu quero chegar. Se você não entendeu ainda, relaxa, vai entender. Então está aqui o ortocentro. Vou refletir nesta reta aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos lá. Agora vou refletir o ortocentro nesta reta aqui. Vamos ver o que vai acontecer? E finalmente eu vou refletir o ortocentro nesta reta aqui. Vamos ver? E aí, cara, o que aconteceu é que o ortocentro cai exatamente em cima do círculo circunscrito ao triângulo. Isso nos diz que a reflexão do ortocentro em relação aos lados do triângulo. Então, a reflexão do ortocentro em relação aos lados do triângulo encontra-se sobre o círculo
circunscrito ao triângulo. Ok? Essa é uma das propriedades do ortocentro, é uma das mais importantes e provavelmente você não conhecia, sim? Ela não é muito famosa, ela chega a ser até um pouco desconhecida, né? Mas tá aí. Todas as vezes que você tiver um ortocentro e você refletir o ortocentro em torno dos lados de um triângulo, essa reflexão vai estar em cima do círculo que circunscreve o triângulo. Tudo bem? Tranquilo? De boa? E comigo e tal. Esse foi o ortocentro. À medida que as aulas forem prosseguindo, nós vamos ver cada vez mais e mais propriedades sobre o ortocentro. Tudo bem? Mas, por enquanto, essas são suficientes, tá? Principalmente isso aqui, tá, gente? Essas posições do ortocentro em relação ao triângulo são muito importantes. Entender que o ortocentro pode estar dentro, sobre ou fora, conforme o triângulo seja acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Ok?